Olá, seja bem-vindo para mais vídeos como este. Inscreva-se no canal. Vamos à nossa primeira pergunta. Quando um pacote chega para ser encaminhado por um roteador, o processo responsável pelo repasse deve consultar os outros roteadores para determinar a interface de saída a ser utilizada. B. Decidir pela interface de saída com base no endereço origem do pacote. C. Montar a tabela de repasse com base nos dados obtidos pelo algoritmo de roteamento. Ou letra D. Escolher a interface de saída com base em sua tabela de repasse. Alternativa correta, alternativa D. O algoritmo de roteamento de um roteador troca constantemente informações com outros roteadores sobre o estado da rede e, com base nestas informações, monta a tabela de repasse que determina por qual interface deve seguir um pacote que chega. Quando o pacote chega, cabe ao processo de repasse apenas consultar a tabela de repasse que definirá por qual interface o pacote deve seguir. Próxima questão, em uma rede de circuitos virtuais, a identificação do circuito virtual permanece a mesma ao longo de todo o caminho. B. Os pacotes sempre chegam ao destino na ordem que foram enviados. C. A rota é definida pelos comutadores antes mesmo do estabelecimento da conexão. Ou D. A rota pode ser alterada se o algoritmo de roteamento encontrar um caminho melhor. Alternativa correta, alternativa B. Os pacotes sempre chegam ao destino na ordem em que foram enviados. Em uma rede de circuito virtual, a rota a ser seguida pelos pacotes é definida no momento do estabelecimento da conexão e nunca muda. Como os pacotes seguem sempre pelo mesmo caminho, eles mantêm a posição um em relação ao outro, chegando ao destino na mesma ordem que foram enviados. No CIDR, Classless Interdomain Routing, roteamento interdomínio sem classes, o prefixo de rede é utilizado para identificar a interface de rede do hospedeiro, informar a quantidade de bytes do endereço IP, C. Identificar o hospedeiro que deve receber o datagrama. Ou D. Determinar qual parte do endereço IP identifica a rede. Esta é a alternativa correta, a letra D. O endereço IP possui 32 bits. Quando se utiliza o CIDR, é definido um prefixo, sendo este utilizado para dividir o endereço IP em duas partes, rede e hospedeiro. O prefixo CIDR determina a quantidade de bits a ser alocada na identificação da rede, ou seja, determina a parte do endereço IP que identifica a rede. A técnica de NAT foi desenvolvida para A. Realizar a fragmentação de datagramas IP. B. Calcular a máscara de rede. C. Associar uma subrede a um espaço geográfico específico. Ou D. Resolver o problema da escassez de IP. Essa é a alternativa correta. A alternativa D está correta. A quantidade de endereços IP disponíveis para a utilização na internet já é escassa e a cada dia mais organizações e pessoas desejam se conectar à internet. Dessa forma foi criada a técnica de NAT, Network Address Translation, que permite que uma organização possua um conjunto de endereços internos que não são vários da internet, mas que, quando um hospedeiro deseja acessá-la, seu endereço é traduzido em um endereço válido, permitindo assim a possibilidade de conectar mais hospedeiros à internet do que a quantidade de endereços disponíveis para isso. O DHCP é um protocolo que foi desenvolvido para fazer o mapeamento entre o endereço de rede e o endereço de enlace. B. Traduzir o endereço interno de um hospedeiro em um endereço externo válido. C. Facilitar
a configuração de rede dos hospedeiros de uma subrede. Ou D, permitir a configuração manual dos parâmetros de rede. Alternativa correta, alternativa C. A tarefa de configurar os parâmetros de rede em todos os hospedeiros de uma rede pode ser uma tarefa demorada, principalmente para grandes redes. Desta forma, o DHCP foi desenvolvido para facilitar o trabalho do administrador, o qual configura os parâmetros em um servidor, sendo estes parâmetros recebidos pelos hospedeiros de forma automática durante sua inicialização. Quando um datagrama não pode ser entregue porque o roteador não consegue localizar o destino, o protocolo responsável por informar este problema é o A. DHCP, ICMP, letra A, letra B, DHCP, letra C, NAT, letra D, ARP. Alternativa correta, letra A, ICMP. O ICMP foi desenvolvido como protocolo responsável pelo envio de mensagens de controle de erro de uma rede. Assim, quando o roteador não consegue localizar o destino, o software ICMP do equipamento envia de volta à origem do datagrama uma mensagem ICMP contendo esta informação. Próxima questão. Um algoritmo de roteamento adaptativo possui como característica A. Adaptar suas interfaces de acordo com a vazão dos enlaces. B. Calcular as rotas a serem utilizadas com base no conhecimento completo da rede. C. Basear suas decisões de roteamento de acordo com o tráfego e a topologia recentes. Ou D. Distribuir as informações de roteamento por intermédio de inundações de pacotes. Alternativa correta, letra C. Basear suas decisões de roteamento de acordo com o tráfego e a topologia recentes. Um algoritmo de roteamento adaptativo, conforme seu nome indica, adapta as rotas ao estado atual de enlaces e topologia, promovendo alterações na rota sempre que houver alguma mudança significativa no estado da rede. Quando a rede cresce a ponto de ser necessário alterar o esquema de roteamento para diminuir o tamanho das tabelas, deve-se utilizar o roteamento A. Vetor de distância, B. Hierárquico, C. Não adaptativo ou D. De estado de enlace. Alternativa correta, alternativa B. Hierárquico. O roteamento hierárquico foi criado para resolver os problemas de armazenamento das tabelas de roteamento quando as redes crescem muito. Com sua utilização, não é necessário que os roteadores conheçam a topologia de toda a rede para tomar suas decisões de roteamento, bastando saber como rotear dentro de sua região e como chegar às outras regiões. Esta foi a nossa última questão desta aula. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.